Módulo 44 da frente 1, fechando a nossa apostila 3, fechando também o nosso terceiro bimestre. O assunto agora é distância de ponto à reta. Eu queria levar em consideração também uma situação em que nós vamos precisar de definir também distância entre retas paralelas. Em questão, pessoal, a gente tem aí na tela, basicamente, a fórmula que define a distância entre dois pontos, a representação gráfica dessa distância, porque a gente precisa entender perfeitamente o que significa calcular a distância de um ponto até uma reta, que significa, na verdade, calcular o tamanho do menor segmento que une o ponto até a reta. E aí, levando em consideração principalmente a questão de que o ângulo tem que ser 90 graus entre o segmento que une o ponto P de coordenadas x0 e y0 até a reta de equação geral ax mais by mais c igual a zero. No nosso caso, pessoal, levando em consideração esse desenho, é importante você também definir qual seria a distância entre duas retas que são paralelas. Na verdade, se você pegar qualquer ponto de uma reta paralela e ligar perpendicularmente à reta de referência, no caso, você também vai estar calculando a distância entre duas retas paralelas. Esse Dzinho aqui, ó, seria a distância entre duas retas paralelas. No nosso caso, também a gente precisa definir a equação que calcula essa distância e a gente vai levar em consideração tanto a equação da própria reta no formato geral, ax mais by mais c igual a zero, quanto as coordenadas do ponto que estão aqui no formato de px0 e y0. A fórmula não é das mais fáceis de se estabelecer relação, mas tem uma dica aqui para vocês. Olha só, primeiro que essa distância trabalha com um módulo. Dentro desse módulo, pessoal, a gente tem exatamente a equação da reta. Olha aqui, ó, o valor de A, o valor de B e o valor de C na mesma ordem que fica apresentado na equação, com A multiplicando x, B multiplicando y e C como termo independente. Nesse nosso caso, pessoal, definir a equação da distância entre dois pontos é pegar a equação da reta, né? Pegando essa equação de reta, a gente consegue trazer essa equação da reta aqui sem o igual, obviamente, para dentro do módulo. Olha só, você pega essa equação dentro do módulo e só que ao invés de usar um x e um y genéricos, você vai usar o x e o y do ponto considerado. Olha só, ponto P, x0, y0, reta ax mais by mais c igual a zero, equação dentro do módulo, a distância de um ponto até uma reta, considerando as constantes da equação da reta, a, b e c, e no lugar do x da reta, o x do ponto, no lugar do y da reta, o y do ponto. Além do que, no denominador, a gente vai ter aqui uma raiz quadrada, que vai usar a soma dos quadrados do a e do b da equação da reta. Nesse caso, vocês têm que assimilar essa fórmula e serem capazes de definir qual é a distância entre um ponto e a reta, repetindo, inclusive, que a distância que a gente calcula com essa fórmula é a menor distância possível, portanto, o tamanho do segmento perpendicular à reta considerada que une o ponto P a essa reta em questão. Outra coisa também, voltando aqui, gostaria de colocar aí como observação e gostaria que vocês anotassem também, vou ver se dá para escrever aqui com a ferramenta, que quando você tem duas retas paralelas, né, elas têm ponto algum em comum, não tem nenhum ponto em comum, a distância que une essas duas retas na perpendicular também vai levar em consideração essa equação, que usa um módulo e essa mesma raiz quadrada, que vai ficar aqui embaixo, viu, pessoal? Só que como as duas retas paralelas têm o mesmo A, o mesmo B, e elas vão diferenciar só pelo C, você vai pegar o C de uma reta menos o C da outra e colocar dentro desse módulo. Dividido também pela mesma raiz quadrada que vai estar aqui, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a fórmula não muda muito, perdão pela caligrafia, porque a ferramenta aqui não é das melhores,
só que dá para a gente poder entender. Quer dizer, eu vou pegar a mesma equação da reta, vocês vão ver isso no exercício daqui a pouco. As duas equações têm o mesmo A, o mesmo B e C diferente. Eu não vou usar ponto nenhum, eu só vou usar dentro do módulo a diferença entre esses valores de C. Agora, aplicar isso no exercício é o que vale. Vamos lá para o nosso exercício número 1. Você tem aí, ó, calcular a distância da origem. A origem do sistema cartesiano, pessoal, é um ponto marcado de 0 para x, 0 para x e 0 para y. Não é isso? Vamos lembrar disso. Então, no nosso caso, aquele ponto em questão, em que a gente chama de x0 e y0, tanto o x do ponto quanto o y do ponto valerão zero, ok? Nesse sentido, você vai pegar essa equação de reta aqui, o A vale 3, o B vale 4 e o C vale 20, menos 20, melhor dizendo, e aplicar isso na fórmula. Olha só, aplicando isso na fórmula, pessoal, você vai ter a seguinte situação. AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. No nosso caso, da equação da reta, olha só, A é 3, B é 4, C é menos 20. Voltando lá na nossa resolução, você vai ter dentro do módulo A valendo 3, o x do ponto é 0, porque é a origem. 4, valor de B, vezes 0, porque é a origem, menos 20, sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o A ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Lá dentro do módulo vai ficar módulo de menos 20, módulo de menos 20 é 20, na raiz vai dar a raiz de 25, que é 5, ou seja, a distância da origem, a menor delas, formando um segmento de 90 graus, dessa reta em questão até a origem, vai ser 4, certo? Só a aplicação da fórmula. O exercício número 2 vem com uma outra proposta. A distância da reta 8x menos 6y mais c ao ponto P1 e 2 é igual a 3. Determine os possíveis valores de c. O fato de estar aqui, pessoal, ó, no plural, possíveis valores, é porque a gente usa módulo. E o módulo, você sabe que lá dentro pode ser positivo ou negativo, que o resultado vai positivo. Ou seja, esse 3 aqui, ó, já é o resultado do módulo. E aí a gente vai ter que levar isso em consideração para poder fazer o cálculo. A equação da reta é 8x menos 6y mais c. E para usar a fórmula, no lugar desse x e desse y, eu vou usar 1 e 2, que são x e y respectivamente do ponto. A distância d, eu vou usar 3. Então, fica aqui aplicado essa relação, já substituindo os valores que a gente tem. Ó. Distância é 3, 8 vezes o x do ponto, que é 1, menos 6 vezes o y do ponto, que é 2, mais c, justamente o valor da variável que a gente quer saber. Raiz quadrada de 8 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado no denominador. E aí a gente vai passar para cá agora. 8 vezes 1 dá 8. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. Mais c dentro do módulo. Lembrando que está tudo igual a 3 ainda, olha só. E lá na raiz quadrada vai dar 64 mais 36. 64 mais 36 dá 100. Raiz de 100 que está aqui, pessoal, 10, passando para o outro lado ali, multiplicando, vai dar 30. E dentro do módulo ficou módulo de menos 4 mais c. Agora, vamos raciocinar. Se o módulo de menos 4 mais c dá 30, é porque lá dentro, o menos 4 mais c, ele pode ser 30 ou menos 30. Igualando menos 4 mais c a 30, você acha que o c é 34. Igualando menos 4 mais c a menos 30, você acha que o c é menos 26. Então, os possíveis valores estão aí na nossa resposta. Ok? Continuando, passando para o número 3. Número 3 diz o seguinte. No plano cartesiano, um círculo de centro P, A e B tangencia as retas de equação y igual a x e x igual a 0. É importante, pessoal, escuta bem o que eu vou dizer. Se a reta tangencia a circunferência, é porque a distância do centro até a própria reta
é o próprio raio da circunferência. Se o P pertence à parábola onde y é igual a x ao quadrado e o A dessa parábola, o A do ponto, desculpa, é um valor positivo, a ordenada B do ponto é igual a. Não teríamos o desenho, porém, olha só, a gente vai usar o desenho da resolução. Olhando para a própria equação, pessoal, você vai ter aqui, ó, y é igual a x, que é o que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, essa reta aqui, certo? A outra reta, que é x igual a zero, essa reta é o próprio eixo y, viu, pessoal? Quando a gente fala de x igual a zero, é qualquer ponto cujo x é zero, isso necessariamente vai dar o próprio eixo y aqui, certo? Então, assim, essa circunferência, de acordo com o exercício, tangencia tanto o y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, quanto o x igual a zero, que é o próprio eixo y. E aí o desenho fica assim. Como eu disse anteriormente, a distância desse ponto, que é o ponto P de coordenadas A e B, quando em relação às tangentes, é o próprio raio. Se você tem uma circunferência e uma tangente, a distância do centro da circunferência até essa reta tangente é o próprio raio, levando em consideração o ângulo ali de 90 graus, certo? E aí, tendo em base isso, eu vou pegar as retas que passam por essa circunferência, né? E além de tudo, lembrando que o ponto P faz parte dessa parábola aqui, onde y é igual a x ao quadrado. Ou seja, o y do ponto é b, isso vai valer x ao quadrado, que no caso o x ao quadrado, o x do ponto, vale, escrever aqui, vale a. Então, para a gente, vale essa expressão que está aqui, ó, que para o ponto, b é igual a ao quadrado. Outra coisa, levando em consideração que essa distância é o próprio raio, né, a gente vai colocar que essa distância vale a. E substituindo na fórmula inclusive de retas paralelas, como eu disse anteriormente, o raio da circunferência é a própria distância do ponto P. Olha aqui na resolução como a gente já havia dito. Voltando a essa equação aqui, ó, ela é y igual a x. Só que a gente precisa, lembra, da equação no formato geral para usar a fórmula x menos y igual a zero. Ela está assim no formato geral. Jogando o x do ponto, que vale a, fica esse a aqui, ó. Jogando o y do ponto, que vale b, que na verdade é igual a quadrado, fica esse a ao quadrado aqui. Ou seja, na nossa fórmula você tem a menos a ao quadrado em módulo dividido por raiz quadrada de x de a ao quadrado mais b ao quadrado igual à própria distância, que é o próprio a. E aí a nossa expressão vai ficar em módulo desse jeito aqui. Vamos aproximar um pouco a câmera aqui para a gente entender que a partir daí você vai igualar o que está lá dentro do módulo, que é o a menos a ao quadrado, igual ao positivo do a raiz de 2 e depois ao negativo do a raiz de 2. Aqui, pessoal, está igualado ao positivo e aqui está igualado ao negativo. Deixa eu trocar de cor aqui porque está confundindo, ok? Vamos colocar o azul aqui. Depois de feito isso, você vai ter que resolver as duas equações, colocando o a em evidência, passando, dividindo e tudo mais. Resolvendo essa equação, você vai achar dois valores de a. A igual a zero, e aí o nosso a, lembra que é o próprio raio do círculo, da circunferência, então não pode ser zero. E aí o que vai valer é o a valendo 1 menos raiz de 2 ou 1 mais raiz de 2. Voltando lá no enunciado, vamos ver uma condição. Olha aqui a condição, pessoal. Ó. O a tem que ser um valor positivo. Nesse caso, esse a sendo um valor positivo, daqueles dois possíveis que a gente encontrou, a positivo é esse daqui, né? Então, achando esse valor de a, e lembrando que o b vale a ao quadrado, eu vou levar isso aqui ao quadrado para poder chegar na nossa resposta, que é 3 mais 2 raiz de 2, certo?
Bom, dando sequência, a gente vai ter esse número 4, né, na página seguinte. A gente também vai ter um outro número 4, eu não sei se na apostila de vocês também veio esse erro, mas é o número 5, né? Só que eu queria mostrar para vocês duas situações, na verdade uma situação, desculpa, para vocês poderem entender como é que calcula distância entre duas retas paralelas. Repara o seguinte, ó, determinar a distância entre essas duas retas. Como é que eu sei que elas são paralelas? Se você calcular o coeficiente angular dessa reta aqui com A valendo 3 e o B valendo 4, você vai descobrir que essa outra reta aqui, ó, com A valendo 3 e o B valendo 4, elas vão ter exatamente os mesmos coeficientes angulares, mostrando, por exemplo, que elas são paralelas. Os coeficientes lineares vão ser diferentes, mostrando que elas são paralelas distintas. Aqui tem um primeiro método que eu gostaria que vocês desconsiderassem para a gente poder focalizar só no segundo método, né? Que na verdade é aquilo que eu falei para vocês na parte teórica, que é basicamente você considerar aquela fórmula, só que ao invés de usar a fórmula completa, com pontos e tal, você vai só pegar, calcular a diferença entre os termos independentes das duas retas. A de uma reta e B da outra sempre vão ser iguais mesmo, se você colocar na forma mais simplificada possível. E aí, se você voltar lá nas nossas duas equações, você vai perceber ó, que o A vale 3, o B vale 4, e aí você vai dentro da... o B vale menos 4, melhor dizendo, né? Dentro da raiz, você vai ter aqui ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Na parte superior, aqui no numerador do módulo, você vai poder perceber que o C de uma reta é 1, o C da outra reta é menos 6, né? Aqui é a reta. E aí você vai fazer um C menos o outro. Aí você vai fazer 1 menos 6, dá 1 mais 6, que é 7. Módulo de 7 é 7. Na parte do denominador vai dar raiz quadrada de 25, que é 5. Então a distância entre essas duas retas é 7 quintos. Se você olhar para o outro exercício, vai pedir exatamente a mesma coisa. Sempre vou pedir para vocês que, para calcular distância entre duas retas paralelas, você vai verificar primeiro que elas são paralelas, além de o exercício ter mostrado. Verificar quanto vale o A, quanto vale o B, para você poder jogar no denominador da fórmula, aqui na raiz. E depois, quanto que vale o C de cada uma das retas. O C dessa reta aqui ó, vale menos 3, o C dessa reta aqui vale 5. Se você fizer 5 menos 3, vai acabar ficando 5 mais 3, que é 8. Dentro desse módulo aqui dando 8, o módulo de 8 é 8. Nessa raiz vai dar a raiz quadrada de 5. Já é uma distância, esse resultado que a gente encontra aqui já é uma distância. Só que como a gente já está acostumado, não podemos deixar a raiz inexata no denominador. A gente tem que racionalizar, multiplicando por raiz de 5 numerador, raiz de 5 denominador, chegando ao resultado. Então, pessoal, assim a gente encerra o nosso terceiro bimestre. Aguardo vocês para iniciarmos o quarto bimestre assim que a gente retornar da semana de recesso. Até a próxima!